Olá, pessoal. Muito boa tarde a todos. Nessa tarde de sábado, dia 11 de janeiro de 2025, né? Nosso retorno aos estudos, depois desse pequeno recesso que nós tivemos de final de ano. Com muita alegria, com muito prazer que a gente recebe vocês aqui no Meet, né? Nesse estudo online. E para aqueles que vão chegar depois também para assistir através do YouTube, sejam todos bem-vindos. Então, nesse primeiro momento, gostaria de convidar todos para que a gente pudesse levar o nosso pensamento até Deus, para o nosso Mestre Jesus, buscando essas boas vibrações que vêm do alto, buscando esse equilíbrio mental, espiritual, para que a gente possa, nesse momento, aproveitar o máximo possível desses textos, dessas reflexões que faremos da melhor maneira possível, que possa nos ajudar na nossa vida, na nossa trajetória, como seres encarnados, envolvidos com os nossos irmãos de caminhada, nossos familiares, nossos amigos e conosco mesmo, né? Afinal de contas, esse é o nosso grande objetivo, né? O autodescobrimento, o autoburilamento, o autoaperfeiçoamento, a reforma íntima. Então, que isso tudo possa ser, de alguma forma, melhorado com aquilo que nós iremos estudar nessa tarde de hoje. E que Jesus continue abençoando as nossas vidas agora e sempre. Que assim seja. Bem, pessoal, agora aqui o Evangelho, né? A gente sempre faz antes dos nossos estudos. Quem é que está para me dar aí um capítulo e um item? É a Nádia? É. Pronto, ali levantou o dedinho. Vai lá. Capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe. Instrução dos espíritos. A ingratidão dos filhos e os laços de família. É item 9. Não tem não, já encontrei aqui. É um item grande, né? Eu vou ler só um trecho aqui para a gente tirar algumas reflexões. Como já foi dito, né? O capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe, instruções dos espíritos, ingratidão dos filhos e os laços de família. A ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos, mas o dos filhos com relação aos pais tem um caráter ainda mais odioso. É sobre esse ponto de vista, especialmente, que vamos encará-la, para analisar-lhes as causas e os efeitos. Aqui, como por toda parte, o Espiritismo veio lançar luz sobre um dos problemas do coração humano. Quando o espírito deixa a Terra, carrega consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza, e vai para o espaço se aperfeiçoar ou ficar estacionário, até que queira ver a luz. Alguns, pois, partiram carregando consigo ódios poderosos e desejos de vingança, insatisfeitos, mas a alguns destes, mais avançados que os outros, é permitido entrever algo da verdade. Eles reconhecem os funestos efeitos de suas paixões, e então tomam boas resoluções, compreendem que para ir a Deus não há senão uma senha, a caridade. Ora, não há caridade sem esquecimento de ultrajes e de injúrias. Não há caridade com ódios no coração e sem perdão. Então, por um esforço inaudito, olham aqueles que detestam na terra. Mas ante essa visão, sua animosidade desperta. Revoltam-se com a ideia de perdoar. E mais ainda com a de se abdicarem de si mesmos. Sobretudo a de amarem aqueles que, talvez, destruíram-lhe a fortuna, a honra, a família. Entretanto, o coração desses infortunados está abalado. Eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários. Se a boa resolução vence, pedem a Deus, imploram aos bons espíritos que lhe deem forças no momento mais decisivo da prova. Enfim, depois de alguns anos de meditações e de preces, o espírito se aproveita de um corpo que se prepara na família daquele que detestou e pede aos espíritos encarregados de transmitirem as ordens supremas, para ir cumprir na terra os destinos desse corpo que vem a se formar. Qual será, pois, a sua conduta nessa família? Ele dependerá mais ou menos da persistência de suas boas resoluções. O contato incessante com seres que odiou é uma prova terrível sobre a qual sucumbe, às vezes, se sua vontade não é bastante forte. Assim, segundo triunfe,
A boa ou má resolução será amigo ou inimigo daqueles no meio da qual foi chamado a viver. Por aí se explicam esses ódios, essas repulsas instintivas que se notam em certas crianças e que nenhum ato anterior parece justificar. Nada com efeito nessa existência pode provocar essa antipatia. Para compreendê-la é preciso voltar os nossos olhos sobre o passado. Ó espíritas, compreendei hoje o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele se encarna vem do espaço para progredir. Sabei vossos deveres e colocai todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. É a missão que vos está confiada e da qual receberíeis recompensa. E se cumprirdes fielmente vossos cuidados à educação que lhe destes ajudarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Pensai que a cada pai, a cada mãe, Deus perguntará: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Se permaneceu atrasado por vossa falta, vosso castigo será o de vê-lo entre os espíritos sofredores, ao passo que dependia de vós tê-los feito feliz. Então vós mesmos, atormentados de remorsos, pedireis para reparar vossa falta. Solicitareis uma nova encarnação para vós e para ele, na qual cercareis de cuidados mais esclarecidos, e ele, cheio de reconhecimento, vos cercará do seu amor. Então, essa leitura ela é bastante grande, né? Tem mais de 1,5 páginas. Eu li mais ou menos aqui até a metade para a gente ter um norte melhor, porque para poder tirar um entendimento e uma reflexão mesmo que breve, mais precisa, né? Quando fala dessa ingratidão dos filhos, os laços de família, né? E quando você coloca dentro dessa perspectiva, não da unicidade, mas da pluralidade das existências, né? Das várias vidas que nós temos e das oportunidades que nós recebemos. Por isso que nós sempre dizemos que a nossa família é a primeira grande escola, porque nelas estão inseridos ali muitos daqueles que foram nossos inimigos no passado, não é? Ah, claro, sempre existiram vidas entre essas mesmas pessoas que já foram positivas, mas a que nos traz hoje para esse momento, na grande parte, não são somente pela empatia, não são grandes espíritos amigos de caminhada que já se amam, esse amor verdadeiro, independente da ordem onde ele vem na família, né? Da hierarquia familiar, pai, filho, irmão, primo, onde quer que ele esteja inserido, a grande maioria vem com resgates, né, com coisas a serem ajustadas. E é esse amor e é essa caridade que está aqui, que muitas vezes a gente fala. O que é que muitas vezes você ouve dizer ou se relaciona? Ah, eu me dou muito mais com fulano de tal, que não é nada meu, do que meus parentes, que as pessoas que são próximas. Pessoas que não são nada minha me acolhem, enquanto que parentes não me acolhem, né, de forma diferente, é um pouco mais frio. E quando a gente olha para dentro mesmo da nossa casa, a gente vê esses atritos acontecendo. Por que é que aquela coisa que às vezes uniu no início não consegue manter essa chama durante tanto tempo? E a admiração aumenta, né? Mesmo que a pessoa, de alguma forma, possa estar melhorando nesse processo, você só consegue enxergar, às vezes, através desse instinto, dessa coisa que vem no nosso subconsciente, que despertam, né, com os nossos estudos. Quem está fazendo os estudos, logo, logo vai estar vendo, né, dentro dos trabalhos das desobsessões complexas, isso acontecendo em todo o seu esplendor, vamos dizer assim, porque praticamente todos os tratamentos, né, os obsessores são parentes, são pessoas próximas a nós, mesmo que hoje a gente já tenha esse sentimento de estar aqui, de não matar mais, de não desejar o mal àquela pessoa, de querer até bem, gostar muito dela, ainda tem coisas no subconsciente ou lá nas vidas anteriores que ainda são despertadas e que nos atacam, nos atrapalham uns aos outros no nosso processo. Então, quando nós, da ponta física, da nossa atual existência, da oportunidade que nós estamos recebendo agora, conseguirmos vibrar somente o amor com relação a essas outras pessoas, tudo muda.
tudo vai passar a mudar, porque não vai mais despertar, de certa forma, a gente vai, se vier alguma, vai ser de forma espontânea, que ainda precise ser, né, ter uns acertos. Mas eu mesmo não vou despertar mais, porque eu já amo, né, o amor incondicional. Independente se meu filho ou minha filha, ou seja quem for, ela é isso, ela é aquilo, ela pensa de determinada forma, eu vou acolher, procurar fazer a minha parte, como diz o Evangelho. Eu vou procurar trazê-lo sempre para os ensinamentos do Cristo, procurando mostrar através não só de palavras, mas também de exemplos, né, que a gente seja exemplos para eles e vice-versa. Afinal de contas, tem muitos filhos que são muito mais velhos, vamos dizer assim, né, na idade sideral, já tiveram muito mais existências, foram criados antes do que os próprios pais. O Evangelho também comenta sobre isso em outra oportunidade, e ajuda-os também nesse processo de transformação moral. Afinal de contas, todos os grupos que são formados têm esse intuito, né, de crescer, de se desenvolver. E a família é o grande primeiro núcleo. E daí saem os outros grupos, né, os grupos que vão se formando na escola, né, que seja dos grupos de estudo religiosos, onde quer que seja, qualquer seja a determinação, e por aí vai. São tantos os núcleos, sindicatos e coisas que vão se formando, onde você precisa se relacionar com outras pessoas, e aí vai. Quando a gente entrega menos do que isso, é porque nós ainda não estamos preenchidos dele. Dele o quê? Da caridade, do amor. Então, para que eu possa entregar isso para as pessoas que vivem comigo, eu preciso estar cada vez mais alimentado. E a gente trata como se fosse um espelho. Nós esperamos muito que os outros tratem a gente de determinada forma. Fulano fez isso comigo, Cicrano fez isso comigo. Mas de que forma eu tenho participação nesse processo? Se eu realmente trato com amor, trato com carinho, só desejo coisas boas, não interfiro na vida das outras pessoas, tendo empatia, respeitando o espaço quadrado do outro, eu estou fazendo a minha parte, então estou bem comigo mesmo. Se os outros não fizerem, aí o problema já passa a ser deles. Mas quando a gente vai para a autoavaliação e a gente percebe que nós também temos uma participação nessas antipatias, né, nesses relacionamentos mais atritosos, né, que a gente precisa realmente se resolver. Né? Como eu costumo sempre trazer essa fala, que não adianta nada trazer a sua oferenda aqui no altar, antes volte, reconcilie-te com teu adversário, depois você volta para trazer a oferenda. Né? Então, não adianta nada se ajoelhar, comungar, receber passe, frequentar a casa espírita, trabalhar, se nós continuamos com essas dificuldades ainda, né? Mas é a partir desse autoconhecimento que a gente vai também estudar muito hoje, que vai ajudar nesse processo, né, da gente se amar e respeitar uns aos outros verdadeiramente. É isso? Então, essa pequena reflexão sobre o Evangelho de hoje, em determinado momento nós vamos fazê-lo nas quartas-feiras com um aprofundamento maior ainda, né? Então, vamos mergulhar aqui no nosso estudo de hoje, né, do Livro dos Espíritos, trazendo mais uma vez aqui a apresentação de onde nós estamos situados nesse estudo. Já passamos pela nota, introdução, prolegômenos, e estamos no livro primeiro, né, que fala sobre as causas primeiras que estão relacionadas ao livro A Gênese, que é uma das obras básicas do Pentateuco kardeciano. Depois nós vamos estudar o livro segundo, o livro terceiro e o quarto livro, onde ali estão ali a cerne dos outros 3 livros também das obras básicas. E dentro desse primeiro livro, nós já estamos no capítulo de número 4, que estamos falando sobre a questão do princípio vital, e dentro do princípio vital, já no item 3, abrindo hoje esse tema falando sobre a inteligência e o instinto, né? A questão que vai do número 71 até o número 75. Sempre, além das outras obras, com auxílio da
coletânea de livros Filosofia Espírita, do médium João Nunes Maia, ditado pelo espírito Miramês. Então, vamos à questão. Questão de número 71. A inteligência é um atributo do princípio vital? Resposta: não. Pois as plantas vivem e não pensam. Têm apenas vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes, pois um corpo pode viver sem inteligência, mas a inteligência não pode se manifestar senão por meio de órgãos materiais. É necessária a união com o espírito para intelectualizar a matéria animada. Então, aqui a gente pode observar que, de certa forma, um dos pilares da doutrina espírita, né, que entende essa existência de um princípio espiritual imortal, distinto da matéria, né, que tem inteligência. Se observar com mais atenção, veremos que aqui tem essa distinção, né? O corpo, na verdade, ele não vai conseguir, por si só, ter inteligência, mas a inteligência precisa ali de um corpo para poder ela se manifestar, né? Para poder mostrar que existe algo, alguma inteligência. Vamos ver aqui, na verdade, o que diz Kardec, que tem uma observação dele. A inteligência é uma faculdade especial, própria de certas classes de seres orgânicos e que lhes dá, com o pensamento, a vontade de agir, a consciência de sua existência e de sua individualidade, assim como os meios de estabelecer intercâmbio com o mundo exterior e de prover as suas necessidades. Então, ele traz aqui essa questão, quando fala do pensamento, e a gente já teve oportunidade, né, de estudar e aprofundar. Se eu não me engano, nós fizemos umas 3 palestras falando sobre essa questão da força do pensamento, e ela vem dessa faculdade especial que é a inteligência, né? Então, o pensamento é aquela capacidade que nós temos ali de raciocinar, de analisar, de criar ideias. E quando ele fala aqui com o pensamento, a vontade de agir, é a força que impulsiona, essa força, por exemplo, força motriz, que vai impulsionar as nossas ações, as nossas decisões, ou seja, nosso livre-arbítrio, né? Afinal de contas, como nós já tivemos oportunidade de trazer esse raciocínio, e muitas vezes ele se perde em alguns equívocos, que nós viemos para cá com um certo determinismo, devido àquilo que a gente plantou e precisa colher necessariamente, então a gente veio para cá, eu já vi uma vez algumas definições, algumas pessoas acreditando que o livre-arbítrio ele é limitado, e é realmente, de certa forma, mas aqui a gente não tem mais escolhas. O livre-arbítrio seria lá para escolher alguma coisa, chegou aqui, a gente vai passar por um determinismo. Tudo que eu vou fazer já está determinado, e a gente sabe que não é assim. Nós vem muitas coisas na nossa programação, existe uma programação. Se fosse já determinado e a gente fizesse o que está na nossa programação, todos nós já estaríamos num lugar bem melhor. Como a gente ainda tem essa possibilidade, somos livres para fazer essas escolhas, através dessa vontade de agir, é isso que nos diferencia. É isso que faz a gente crescer, porque senão não tinha graça, vamos dizer assim. Eu já faço tudo no automático, foi feita uma programação, eu vim para cá, eu sou igual, né, um computador que foi programado, então eu tenho a possibilidade, sim, que diante das coisas que foram colocadas para me vivenciar aqui, eu fazer as escolhas, assim como nós lemos agora no Evangelho. Foi programado para mim vir nessa família, na família que eu estou hoje, para me nascer da mãe que eu nasci, através do pai, receber pessoas como irmãos, né? E por aí vai. E toda a família foi ali sendo programada. E aí, diante das circunstâncias que eu estou diante delas, aqui é aí que tem o livre-arbítrio. Porque se eu fizesse realmente o que está na minha programação, estava todo mundo já se amando, tranquilamente. Mas nós ainda nos deixamos levar, como eu falei, pelos impulsos do homem velho,
do egoísmo, da vaidade, do orgulho, e aí me permito, através dessa vontade de agir, dessa liberdade que eu tenho, cometer equívocos ainda, para que eu possa também, com isso, aprender. E com o tempo a gente vai se burilando até chegar o momento em que a gente vai estabelecer essa caridade de forma natural e esse amor verdadeiro. Então, a consciência de sua existência e de sua individualidade, né? Assim como os meios de estabelecer intercâmbio com o mundo exterior e de prover suas necessidades. Então, a consciência de si, quando ele fala aqui, é a percepção de que nós somos seres individuais, né? A história da nossa digital, cada um tem uma diferente. Por mais que a pessoa venha gêmeos, trigêmeos idênticos na mesma placenta, eles têm a digital, não somente a digital, que são diferentes, mas as suas personalidades, as suas histórias, as suas trajetórias são diferentes para chegarem até aqui esse momento e virem juntos para aprender. Então, quando a gente fala também essa relação com o mundo, né, exterior, é a nossa habilidade que nós vamos desenvolvendo dessa interação com o que existe fora de mim, com tudo que está fora, que acontece nos ambientes onde eu frequento e os outros seres que fazem parte também dessa minha vida, né? Então, dentro dessa perspectiva, Allan Kardec traz essas reflexões que ajudam a gente a entender um pouco mais. E o que mais ele traz para a gente? Pode-se distinguir-se assim, então. Primeiro, seres inanimados, constituídos de matéria, sem vitalidade nem inteligência, que são os corpos brutos. Então, aqui, já esclarecendo a questão da pergunta que foi feita, né, a Kardec, e que é o item de número 71. Deixa eu pegar aqui para não ter que voltar o slide, só para a gente relembrar. A inteligência é um atributo do princípio vital? E ele diz que não, né? Porque as plantas vivem e não pensam, têm apenas vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes. Então, nesse caso aqui, os seres inanimados constituídos de matéria sem vitalidade nem inteligência. Já um segundo diz que os seres animados não pensantes, foi esse que veio aqui falando sobre ele, formados de matéria e dotados de vitalidade, mas desprovidos de inteligência, né? Nesse segundo caso, vamos dizer que suas características seriam o quê? Eles possuem vida, têm a capacidade, inclusive, de crescer, de se reproduzir e até responder a estímulos. A gente sabe que a gente tem esse intercâmbio com as plantas, vamos dar um exemplo, né? No entanto, eles não possuem a capacidade de raciocinar ou terem consciências de si mesmo, né? Como eu já falei, são as plantas, alguns insetos, alguns peixes, vamos dizer assim, podem ser classificados aqui. E quando a gente vem para esse terceiro item, os seres animados, pensantes, formados de matéria, dotados de vitalidade e tendo a mais um princípio inteligente que lhes dá a faculdade de pensar. Aí aqui, além da vida, né, eles têm a capacidade, né, nós temos, no caso, fazemos parte desse grupo, de sentir, de raciocinar, de ter a consciência de si mesmo, e do mundo ao nosso redor, né? Então, somos nós. Esse terceiro aqui, que aí sim, chega ao ponto onde nós desenvolvemos a inteligência. E aí eu já fui direto aqui, depois dessas reflexões, lá para um livro da Joana de Ângeles, onde ela vai falar, é o segundo livro da série psicológica, né, que são 16 livros, e no capítulo de número 2 do livro Triunfo Pessoal, né, vai falar sobre a inteligência. A gente fala sobre o ser pensante. O ser pensante aí se divide em 3 partes: a inteligência, os sentimentos e a vontade. E eu tirei alguns trechos aqui da inteligência para a gente ver, vamos dizer assim, como é que ela está trazendo para a gente essa percepção.
definição também, né? Então, a inteligência pode ser definida como a faculdade de conhecer e que se expressa em formas e conteúdos variados. E o veículo portador do conhecimento e da compreensão das ocorrências, bem como dos instrumentos através dos quais sucedem, constituindo-se uma substância de natureza espiritual. O que mais? Graças à inteligência é que os mais complexos mecanismos do cosmo universal e do individual têm sido compreendidos. Né? Como é que a gente faz, na verdade? Né? Isso é simples de entender. Nós estarmos aqui nesse momento estudando, fazendo leituras e fazendo reflexões sobre essas leituras, mostra para a gente essa inteligência. E essa compreensão, essa busca pelo entendimento do que existe, tanto no microcosmo, que é em nós mesmos, como no macrocosmo, que é o universo. Nós estamos caracterizados assim, Joana coloca dessa forma. A inteligência, ela se exterioriza através das redes neurais, que, estimuladas pelas ondas do pensamento que procedem do self, se encarregam de exteriorizar a sua potencialidade. O que mais? Graças a essa conquista e seu entendimento dos valores, o ser humano mais se enriqueceu, mediante o desenvolvimento do seu coeficiente emocional, né? Porque até então era o coeficiente intelectual, né? O chamado QI. A gente vai ver sobre isso. Então, desenvolvendo recursos e aptidões adormecidos que lhe dão amplitude para o relacionamento humano e social, bem como para um equilíbrio das emoções. Bem, quando ela colocou aqui essa questão do coeficiente emocional, voltando para essa primeira parte aqui, vamos dizer, se a gente estivesse aqui no meio, né, a gente vai lembrar que aqueles, se eu não me engano, foram psicólogos, né, o Simon Binet, se eu não me engano, que eles estabeleceram essas escalas de análise, né, de nível de inteligência dos indivíduos, né, que é exatamente, quanto é que você tem de QI? O cara tem 160, é um gênio, né, aquele 190 e tanto, sei lá, o Roger do Traje a Rigor foi qualificado com um QI lá em cima, né, e tantas outras pessoas, e outros têm o QI na média, um QI 100, um QI baixo, tal, que é esse tal desse coeficiente, né, intelectual, que, de certa forma, ele poderia dizer que ele predominou durante um período ali da sociedade, na questão da cultura, né, fazendo com que as pessoas ganhassem uma certa notoriedade com essa expressão dessa inteligência, né, que a pessoa tem, né. Só que não é só isso, né? Nem sempre a gente vai perceber isso. Então, pode-se demonstrar que nem todo aquele que era portador de um QI muito elevado, ou seja, esse coeficiente intelectual, se tornava um indivíduo bem-sucedido, exitoso, né? O que tem a mais, então, do que isso? Começou-se a pensar, né? Poxa, se o cara tem um QI desse tamanho, era para ele conseguir tudo que ele quer na vida, vem com a inteligência absurda, acima da média. E aí é isso que entra essa parte aqui do coeficiente emocional, outras questões que a gente vai vendo que vão influenciando também dentro desse processo. Então, ante essa imensa crise de valores e a crescente onda de vazio existencial, descobriu-se que existe outro tipo de inteligência, que é o de natureza espiritual, aquela que permite situar a vida e os sentimentos em um contexto mais extenso e significativo. Propiciador de objetivos mais duradouros e profundos, que facilita o entendimento para a escolha de um em detrimento do outro caminho para a autorrealização. Então, quando você vai juntando o coeficiente intelectual, o coeficiente emocional com o coeficiente espiritual, aí você começa a ter essa distinção de por que alguns alcançam, outros não. Não é só a inteligência que vai na frente que vai dar essa diretriz. Então, essa inteligência espiritual pode ser considerada como base de sustentação para as duas outras,
né? O estudo começou ao contrário. Então, oferecendo-lhes meios para a realização planificadora de cada pessoa. Aí, quando você tem essa inteligência espiritual já desenvolvida, já, vamos dizer assim, kit, porque é através daqui que a gente vai trabalhando as questões relacionadas à nossa consciência, às leis de Deus, quitando os débitos anteriores, né, evoluindo automaticamente, aquela inteligência que você tem, o coeficiente emocional vai se tornando equilibrado, e você vai, sim, alcançando êxito nas coisas que você vai fazendo. Aí a coisa começa a fazer mais sentido. Né? Ainda no livro Triunfo Pessoal, né? Para quem chegou agora, a gente está vendo a questão da inteligência, né? Pensamento, falando sobre o ser pensante. Então, a descoberta e constatação da inteligência espiritual, neste momento, faculta a compreensão da complexidade da alma humana. Analisando os dados fornecidos pelo pensamento e elaborando os programas mais compatíveis com as suas necessidades e aspirações, num complexo movimento da busca da plenitude. Então, não adianta eu ser uma pessoa altamente intelectual, pessoa que passa em todos os concursos e tal, e nunca consegue estar preenchido. Alcança os melhores empregos, né, bem-sucedido na vida, materialmente falando, mas essa inteligência espiritual, ela está ali atrofiada, ela não está desenvolvida ainda, e a pessoa não consegue alcançar o que Joana chama aqui de plenitude, nessa busca do ser pleno. E é exatamente começando por ela, desse entendimento, né, dessa inteligência espiritual, juntando a inteligência emocional, que é importantíssima em todas as áreas, em todos os momentos, mas principalmente agora, nesse momento que nós estamos vivendo, nesse turbilhão de processo de transição planetária, do que está acontecendo com a gente, com as pessoas, com o mundo, onde as nossas emoções, elas ficam fervilhando, muitas vezes de forma que a gente não controla, e por aí vai. Esse entendimento desse coeficiente, desse desenvolvimento da nossa inteligência espiritual, vai trazer esse equilíbrio, assim como também nos processos da inteligência, que é o QI, do coeficiente de inteligência, que, como já foi dito anteriormente, para quem chegou agora, era exatamente aquilo que, de certa forma, norteava o que dizia que a pessoa ia ter bons êxitos, né? Ou ser feliz até, ou não, era a sua inteligência. Então, tem pessoas que talvez não tenham tanta inteligência assim, não sei se vai ter aqui no livro também, mas pelo menos o trecho que eu li, que tem, vamos dizer, um coeficiente intelectual de 100, na média, mas ela tem as emoções mais equilibradas e essa questão da inteligência espiritual muito mais desenvolvida. Então, a tendência é que ela alcance os objetivos muito mais amplos e melhores na sua vida. Voltando a dizer, não estou falando só que ela, então ele ficou rico por causa disso. Não, ela conseguiu a riqueza de ter uma saúde espiritual e emocional equilibradas, onde quer que ela esteja. Ela pode ser até uma pessoa que não tem a questão do ter tão desenvolvido, mas ela é equilibrada e ela está bem consigo mesmo. Que essa, na verdade, é a busca por essa plenitude, né? Utilizar essas três inteligências ao nosso favor. Então, é, portanto, essa inteligência que conduz ao cerne das coisas e facilita a compreensão do abstrato, daquilo que não é tangível, vamos dizer assim, particularmente quando se refere aos valores da imortalidade da alma, da fé religiosa, da causalidade universal, do bem e também do amor. Então, quando passa para essa compreensão, para você ver, essa inteligência vai trazendo essa abertura, que a gente pode chamar aqui também de expansão de consciência, de entendimento da vida, de como são esses processos todos. Então, a gente vai passar a ter esse entendimento. Poxa, a gente comentou agora, inclusive na quarta-feira, né, sobre a questão
ampliar os nossos horizontes de entendimento sobre as coisas. A imortalidade da alma não é somente você saber, morreu, então tem alguma coisa que existe depois disso. O que é que nos aguarda depois? Né? E essa fé religiosa? A gente fala sobre a fé religiosa, como ela é? Uma fé cega ou é uma fé raciocinada? Que me estimula a buscar? Né? Eu estava conversando, inclusive, com um amigo, com uma pessoa que participou agora, se não me engano, foi a primeira palestra que assistiu, e estava dizendo que tinha ficado muitas dúvidas daquele primeiro momento que participou. Né? E eu falei assim, esse é o objetivo. Quando a gente chega, principalmente, porque se você tem dúvidas, isso te despertou a curiosidade, você vai atrás de buscar. Não é para a gente ficar somente com o que o palestrante ou o orientador do estudo está falando. Uma palestra que você assistiu na internet, nós temos tantas ferramentas para ir buscar. Então, eu falei assim, eu tiro, ajuda a tirar as dúvidas, mas é importante que você vai acabar indo buscar essas informações que lá ficaram. Porque se a gente já disser, ficou tudo muito claro, eu me acomodo. E, no entanto, não há espaço para o comodismo dentro desse processo de aprendizado nosso aqui, do desenvolvimento do nosso intelecto, né, da nossa intelectualidade, inclusive essa emocional e essa espiritual. Porque eu vou dizer para vocês, quando eu estou preparando um estudo como esse daqui, eu tenho que me controlar muito, porque são muitos os leques que se abrem quando você vai fazer uma pesquisa. Leques de conhecimento, de coisas que chamam a atenção, mas não tem como a gente abarcar tudo. Então, a gente vai naquele, procura. Hoje eu consigo focar mais um pouco, porque eu demorava, às vezes, até semanas, né, para poder preparar uma palestra. Quando nós iniciamos o nosso estudo aqui da FREBEM, de forma semanal, onde tem as palestras às quartas e os estudos aos sábados, eu, de certa forma, me ajudou bastante, porque me ajudou a focar naquilo que eu tenho que trazer. Porque senão a gente vai dar voltas e voltas estudando outras coisas para depois trazer o conteúdo. Mas isso que eu estou querendo dizer com isso é porque há muito a ser estudado, há muito a ser entendido. E cada coisa que a gente lê ou relê, ela vai tocar o nosso coração e o nosso intelecto num momento especial, distinto das nossas vidas. Pode ser que para algumas pessoas, determinada frase ou colocação que eu esteja falando aqui nesse momento, vá mexer com determinada pessoa, ou um trecho do livro. Já outras, se ela for ler daqui 6 meses, aquela parte, rapaz, isso agora está encaixando, serviu para mim. E é bom quando isso é colocado para a gente, que a gente não fala assim, poxa, fulano deveria estar ouvindo isso aqui. Isso aqui é perfeitamente, isso aqui era para ele estar ouvindo. É não, é para você, é para mim. Oi, Tereza, pode ligar o microfone e participar. Então, essa inteligência emocional, ela pode influenciar demais. Eita. Ela pode influenciar demais as outras, né? Negativamente. A emocional, né, que você está falando? Sim, ela influencia diretamente, né? Diretamente, né? Às vezes a pessoa pode ser uma pessoa de fazer muito sucesso, mas se ela não tiver um emocional equilibrado, fica difícil, né? Muito difícil. É a nossa busca, né? E é exatamente esse desenvolvimento da inteligência espiritual que vai ajudar no emocional. Né? Essas obras que a Joana traz para a gente, que a gente está sempre procurando trazer, elas vão bem nesse ponto, trabalhando exatamente essa questão do nosso emocional. Okay. Mais alguma coisa, Teresa? Não, tudo bem. Tá bom. Ok. Então, continuando nosso processo aqui, só desligo o microfone de vocês, porque eu acho que o Carvalho também está com o dele ligado aí da microfonia, viu? Que sempre quando for ligar um, tem que desligar o outro. Então, continuando aqui, então, esse desenvolvimento, né, desse entendimento, faz com que a gente realmente cresça. E essa colocação que a Tereza trouxe, ela é muito pertinente, porque nós vivemos num mundo em que a maioria, ou todos nós, estamos com o nosso emocional
no limite, né? No limite tem até essas brincadeiras, esses memes que são colocados, mas de certa forma é sério. Todo mundo criando essa coisa de sair correndo, né, no meu momento mais tranquilo, né, a pessoa se estressando lá e tal. Então, essas coisas trazem, de certa forma, um reflexo do que as pessoas estão vivendo agora, né? Um fiozinho para explodir com qualquer coisa. Perder o equilíbrio emocional, o que junto leva todo o resto, né? Demonstra que você ainda não consegue estar ali. Nós estudamos também recentemente no Sermão do Monte, que traz os capítulos que nós estudamos agora no Evangelho, para bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, né? E toda essa proposta que Cristo coloca para a gente precisa, em que todos os outros autores vão estudar, esmiuçar e trazendo para uma atualidade, de certa forma, tudo que ele já falou, para ver se a gente consegue entender e, principalmente, colocando em prática no nosso dia a dia. E aí, voltando para o livro Filosofia Espírita, diz o seguinte, que a inteligência é um atributo do espírito. Ela existe na alma desde os seus primórdios, obedecendo uma escala descendente para depois ascender nessa mesma ordem, desabrochando todas as suas qualidades inerentes aos poderes do espírito. A faculdade de pensar e de raciocinar dos seres humanos foi o mesmo instinto do animal que desabrochou pela força dos erros e pelas bênçãos do Criador. Então, vamos nos colocar aqui no meio. Boa tarde a quem chegou agora, Márcia, seja bem-vinda. Então, no meio desse processo aqui, dessas escalas, né, que ele falou, existe uma escala descendente e uma escala ascendente. Vamos dizer que dentro desse processo, né, a gente vai vindo, como nós já vimos também, a questão do mineral, do animal, né, do hominal, até chegar nesse processo, ainda não estamos evoluindo como espírito ainda, mas estamos nesse processo. Então, à medida que nós ampliamos os nossos horizontes sobre a nossa irmandade com a natureza, com os animais, com os nossos irmãos de espécie, nós nos tornamos dignos e prontos para ir compreendendo essa paternidade de Deus também e crescendo e evoluindo dentro desse processo. Porque à medida que você veja, aqui a gente está falando da parte descendente. E depois daqui, o que é que nos aguarda? Aí já vem nós como seres hominais, como seres humanos, e aí a gente relembra também aquela questão da escala, das ordens dos espíritos primeiros, né, que são os espíritos puros, os bons espíritos e os imperfeitos, que isso a gente vai estudar mais à frente, lá na questão 100, se não me engano, do Livro dos Espíritos. Mas olha só como ela está dividida. Nós vimos aí do mineral, vegetal, animal, hominal. E aí, quando a gente chega no hominal, essas três ordens são, né, distintas nessa questão aqui, dessa escala, que vem no processo evolutivo, né? Mas possivelmente, provavelmente, estamos ainda na terceira ordem. São os espíritos imperfeitos. São os espíritos impuros, levianos, pseudo-sábios, neutros, perturbadores. E aí a gente está num processo de já pisando por aqui, né, com um pezinho lá e cá. Porque para as pessoas poderem ficar no planeta Terra regenerado, a gente vai ter que estar aqui mais envolvido com essa segunda ordem dos bons espíritos. Já com a tendência, com essa, querendo ou sendo esses espíritos benevolentes, prudentes e sábios, espíritos de sabedoria, os espíritos superiores, e aí vem a primeira ordem, que aí já é o dos espíritos puros, né? Então, essa escala ascendente que nos aguarda é o processo de evolução que todos nós estamos participando dele, querendo ou não, nós vamos evoluir, tá? Vamos passar por todos eles até chegarmos a espíritos puros também. E a gente vai ver daqui a pouco, lembre-se dessa frase, vós sois deuses, né? Voltando aqui para o Filosofia Espírita, esse mesmo instinto esteve antes na vida da árvore, como presença divina estabelecedora da harmonia vegetal.
E descendo mais, vamos encontrá-la na pedra, como a gente viu agora, né? Mineral, vegetal, coordenadora da sintonia atômica, na mais perfeita agregação dos elementos, ramificada da inteligência divina. Esse atributo do espírito, no anjo, livre dos embaraços terrenos, passa a chamar-se intuição. Faculdade esta conhecida pelos santos e sábios. É bom que meditemos sobre essa frase. O homem começa a entrar na senda da felicidade quando esquece o raciocínio, por alcançar outro estágio desse atributo divino no coração que ama, no amor dos anjos. É um amor que nós ainda desconhecemos. É um amor que ele é indiferente a qualquer tipo de simbologia, amor, ou esse eu te amo, que muitas vezes a gente diz, é o amor verdadeiro, é o amor incondicional, é o amor que Jesus tem por nós. Ele já alcançou, né, dentro dessa escala, ser espírito puro. Então, ele está nessa fase, nós estamos aprendendo. Ele é o nosso modelo, ele é o nosso guia, deixou para a gente todos os ensinamentos através dos seus exemplos, e a gente está aqui nesse processo, nessa busca da gente entrar nessa senda. O homem começa a entrar na senda da felicidade. E ele disse para a gente, ficou claro, a felicidade não é deste mundo. Então, quando ele esquece o raciocínio, aqui é aquela questão de você já estar no instinto. As coisas já funcionam de forma instintiva. Aí aqui você já não leva mais em consideração nenhum tipo de ofensas, como o próprio Jesus fez, né? Diante de todo o processo de calúnia, de dor, de sofrimento, escárnio na frente de todo mundo, ele olha e diz, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem, porque realmente nós não sabemos, né? Ainda não sabemos o que fazemos. Estamos dentro desse processo de aprendizado, né? Ele leva tempo. E vocês viram aquela escala onde nós estamos. E aqui dentro desse texto também puxou, desde a pedra e já jogou para o anjo, que é onde nós vamos chegar, os processos dos planetas angelicais. Então, dentro dessas reflexões aqui, ele vem dizendo que a inteligência é um atributo. A inteligência como atributo inerente do espírito. Então, a inteligência não é algo adquirido, mas uma característica intrínseca do espírito, presente desde a sua origem, né? A gente vai só aperfeiçoando, como vamos ver aqui. A escala evolutiva da inteligência quer dizer o quê? A inteligência evolui ao longo das diversas existências, passando por diferentes estágios, desde a matéria inanimada até os seres mais elevados, desde a pedra até o anjo. Então, essa inteligência lá, ela já se unificou, ela é uma inteligência espiritual. O emocional já nem se fala, né? Já foi. Inteligência se torna uma inteligência única. Intuição como ápice da inteligência. A intuição presente nos seres mais elevados representa o desabrochar pleno da inteligência, livre dessas limitações da matéria. E aí a gente vai já observando a transcendência da razão, né? A afirmação. O homem começa a entrar na senda da felicidade quando esquece o raciocínio, sugere que a verdadeira felicidade está além da razão, no domínio do amor e da intuição. Esse amor pleno. E Joana diz para a gente, o que mais? Esse aqui está no livro Desafios e Soluções, né? Que é o 8º livro da série psicológica. É inexorável o aprimoramento das formas que envolvem um psiquismo, o crescimento das aspirações e compreensões dos valores cada vez mais nobres que convidam a inteligência e o sentimento ao permanente trabalho de sublimação. Joana coloca aqui que não podemos ficar num estado de comodismo, né? Numa situação de zona de conforto. Pronto, era essa palavra que eu estava buscando.
tá tudo bem, eu não estou aqui, não estou sentindo nenhuma dor, então eu vou ficar aqui tranquilo. Então, é importantíssimo, como ela diz aqui nesse processo, esse sentimento e esse permanente trabalho de sublimação. Sublimação, você se tornar uma pessoa sublime, tornar uma pessoa melhor, sem interferências, sem você parar, sendo permanente. E o evangelho, eu lembrei agora de uma frase que foi dita lá, que muitas vezes os espíritos, eles ficam estacionários. Lembra quem estava desde o início, na leitura do evangelho, fala que ele pode ficar, ou ele evolui ou ele estaciona, ele não regride. Mas não é uma boa a gente ficar estacionário. É importante que a gente busque a sublimação através desse permanente trabalho, dessa busca, né, e através da inteligência que a gente vai alcançar. Ainda no livro Desafios e Soluções, né, da Joana de Anjos, através do médium Divaldo Pereira Franco, ela diz o seguinte, que a experiência vivencial é feita de lutas. No passado remoto, o mais forte venceu a fragilidade do outro e impôs-se, abrindo o campo da evolução antropológica. Era através da força, né, do poder e tal. À medida que o cérebro foi se desenvolvendo sobre o império do psiquismo espiritual e tornando-se mais complexo, a inteligência contribuiu para que o processo de vitória se fizesse menos agressivo, embora ainda predomine a criatura humana uma soma de manifestações de natureza animal. Então, já existe muitos seres sobre a Terra que não utilizam-se mais daquele tipo de violência do passado. Mas, infelizmente, dentro desse processo de transição, a gente ainda assiste muita coisa acontecendo dessa forma. E é chegado esse momento da transição onde há a separação do joio do trigo. Quem ainda tiver sobre esse, ligado a esse processo dessas lutas, como eram antigamente, né, essas lutas do passado, que o forte vencia, né, através da sua imposição da força sobre o mais fraco, não vai mais poder permanecer aqui, porque o império do psiquismo espiritual ele vai se formando, vai se tornando e vai tomando corpo dentro da nossa vida, né, do nosso ciclo, do nosso planeta, vamos dizer assim logo, ampliar logo esses horizontes. E aí o ser, no entanto, a gente já consegue discernir, ele já discerne, repetindo as lutas cruentas por atavismo e sentindo de perversidade, muitas vezes patológica, que lentamente serão superadas pela força mesma da evolução. Então, a gente traz essa questão dos atavismos, são as coisas que estão lá no nosso subconsciente, é o homem velho, né? Por mais que a gente já consegue ter esse discernimento sobre as coisas, dessas lutas difíceis que a gente vive, então a gente vai sentindo, ainda tem essa questão que ele fala muitas vezes que chega a ser patológica, elas chegam a ser doentias. Nós temos comportamentos ainda, síndromes, coisas que trazem essa questão patológica, que precisam ser tratadas ainda. Mas estamos nesse processo evolutivo. Então, voltando para a filosofia espírita, diz o quê? O espírito reencarna para despertar certas qualidades. Pronto, um dos objetivos. Para que eu reencarno? Um aqui dos objetivos é despertar certas qualidades no centro de sua consciência. Preso na carne, as condições são mais favoráveis e, na mesma oportunidade, sensibiliza a matéria, que também tem sua ascensão marcada pelo progresso de todas as coisas criadas por Deus. Não devemos ignorar as leis estabelecidas pelo soberano arquiteto do universo, nem julgá-lo quando não ocorre no nosso raciocínio o porquê das coisas. Ele nada fez e nem faz errado. Né? Por que Deus fez isso comigo? Por que será que está acontecendo? A gente sem querer está julgando, né? O arquiteto do universo. A gente querendo que as coisas sejam da forma como a gente queira. E, na verdade, não é bem assim. E quando ele fala sobre essa questão de despertar das qualidades, né?
e que fala do centro da sua consciência, e aqui embaixo ele vem falar sobre a questão das leis, né? As coisas criadas por Deus, ignorar as suas leis estabelecidas, a gente, pelo menos me recordei, foi direto para a questão de número 621 do Livro dos Espíritos, onde é perguntado, onde está escrita a lei de Deus? E a resposta dos Espíritos foi simples e objetiva, na consciência. Na consciência. Então, significa que cada ser humano possui uma bússola, essa bússola moral interna, que é o guia das nossas decisões e das nossas ações. Por mais que elas ainda estejam lá, a gente ainda as descumpre, vamos dizer assim. A gente sai daquele caminho que a bússola está mostrando. Olha, o caminho é esse, faça desse jeito. É assim que você deve se comportar, é assim que você deve agir, é assim que você deve pensar. Mas determinadas coisas acontecem comigo que eu perco o caminho e vou para cá. Me descompenso, começo a fazer as coisas erradas que não estão de acordo com as leis que estão ali na minha consciência. Então, essa bússola, embora ela possa, vamos dizer assim, dentro desse contexto que eu falei assim, ser obscurecida por essas paixões, esses nossos interesses que são egoístas, né? Porque é do jeito que eu quero, então vai ser assim. Então, ela é sim uma expressão da lei divina em nós. Está inserida, está dentro de nós. Então, quando nós ouvirmos a voz da nossa consciência, nós estamos nos conectando com essa fonte da moralidade e da sabedoria. É dessa forma que nós vamos, né, cada vez mais dando ouvidos a elas. Então, o que essas leis significam, na verdade, na nossa vida? Quem lembra, mais ou menos assim, rapidamente, das leis que são colocadas por Kardec, né? A lei de amor, de justiça e caridade, tem a lei do trabalho, que vai valorizar a nossa... Também é lei, trabalho é lei, né? Valoriza ali a nossa dedicação, as nossas responsabilidades, nossa contribuição com o meio, com a sociedade. A própria sociedade, a lei de sociedade, que vai promover, né, essa cooperação, esse senso de comunidade também. A lei do progresso, a lei da igualdade, a lei da liberdade, a lei da adoração, que eu não vou especificar todas elas aqui, a gente vai estudar mais profundamente depois. Mas a aplicação dessas leis na nossa vida cotidiana, ela vai nos conduzindo nesse processo dessa evolução espiritual, que vai contribuindo para a construção de um mundo mais justo e mais fraterno. Eu acho que é o desejo de todos nós. Mas se cada um de nós conseguir fazer a nossa parte, já é um grande avanço. Porque, de certa forma, a gente vai fazendo com que essa corrente cresça ao nosso redor. O bem, ele contamina também as pessoas. É muito bom você sentir quando a outra pessoa faz o bem para a gente, sem querer nada em troca, é uma coisa assim extraordinária, né? Ela emociona, como eu estava conversando esses dias, acho que até a Nayara está aí falando. Outro dia eu estava conversando com outro amigo também, falando da questão de tirar a carteira, de onde a gente menos espera, uma pessoa muito louca e tal, vem e te faz uma ajuda, e diz, não quero nada em troca, ajude outra pessoa. Nossa, quebra a gente todinho, porque a gente não está acostumado, a gente nem espera isso das pessoas. Quando você devolve um troco errado, por exemplo, você quebra a pessoa porque ela disse, não, o troco está certo. Ela não sabe que você está devolvendo, está querendo dizer que está errado, porque ele deu a mais. Porque o correto é você querer pegar o que é do outro. Então, essas não é para serem coisas extraordinárias, é para ser coisa do dia a dia. Fazer parte da nossa rotina, o bem, ajudar as pessoas, né, sem querer nada em troca. E dentro desses processos aqui, que está na nossa consciência, que faz parte, são pessoas que já são ali simples, não tem nem conhecimento, você imagina, às vezes espiritual, e já tem dentro delas, porque está na consciência delas fazer isso. Não vou ajudar aqui, não me custa nada ajudar as pessoas, né? Muitas vezes, ou quase sempre. E às vezes a gente vai fazer porque nós já entendemos que se eu fizer, eu vou para o céu. Se eu fizer, eu vou merecer. A gente já faz com aquele negócio de querer algo em troca. Ou com medo de não ser exilado. Né? Então,
Mesmo que comece dessa forma, mas vai se desenvolvendo a ponto que eu consiga fazer de forma espontânea. Que eu consiga apertar a mão, abraçar as pessoas com carinho e passando energia positiva de coisas boas, boas energias, né? Então, a primeira lei que eu falei, que foi a lei de amor, de justiça e de caridade, né? Às vezes as pessoas que a gente nem conhece nessa vida lembram da história. Conta, liga teu microfone, Nária, conta essa história aí, interessante. Se você puder. Pronto, vou ligar aqui. Afastar aqui um pouquinho dos meninos. Pois é, ontem eu estava em Fortaleza e sempre quando eu vou lá e eu tenho algum tempinho, eu sempre vou na casa de uma amiga minha, né, que eu chamo ela de anjo. Eu digo que ela é meu anjo, porque assim, no momento que eu mais precisei na minha vida, ela sem nem me conhecer, ela me estendeu a mão. Ela não me conhecia, ela me ajudou muito por bastante tempo, que foi no período da alergia dos meus filhos, né? Eu conheci ela num grupo de mães e os meus filhos ainda não estavam no programa do governo, porque a fórmula que eles tomavam era muito cara. E os dela também era, né? Também tinha a mesma alergia, e ela também estava na mesma situação que eu. E ela dividia comigo o pouco que ela pegava para ela, o pouco que ela ganhava. Para poder alimentar os meus filhos, ela fazia isso. Né? E eu não a conhecia de jeito nenhum. Aí, né, isso foi por volta de um ano e pouco, foi o período que eu esperei entrar no programa do governo, e ela entrou primeiro e continuou me ajudando. E quando eu entrei, ela também continuou me ajudando. Bem interessante. Eu até comentei com o Cláudio que ela teve toda a oportunidade de pegar e me vender a fórmula, né? Que a fórmula é muito cara. Eu lembro que uma das vezes que a gente foi pegar, pelas pessoas saberem que a fórmula era cara, tinha muito roubo, né? Às vezes já aconteceu de ser roubada a fórmula que a gente ia receber, porque eles roubavam para vender, porque era cara. E ela teve toda a oportunidade do mundo de me vender, mas ela não fez isso, de jeito nenhum. Ela não me conhecia, ela não sabia quem era eu, e ela me ajudou, simplesmente ela me ajudou, sem pedir nada em troca, sem me conhecer. Ela pegava em outros grupos para mim, né, para me ajudar, né? E sempre quando eu tenho a oportunidade de ir na casa dela, de visitar, de conversar um pouquinho, eu sempre vou, porque a gratidão é eterna. Demais, E eu demais. lembro que você falou que ela não tem boas condições financeiras para estar Ela fazendo isso, né? é bem humildezinha e tudo. Como eu tô dizendo, ela teve bastante, né? Não conheço essa daqui, eu tô vendo o desespero dela né? E isso ela não fez. Ela me ajudou até quando ela pôde. Até quando ela não pôde, ela me ajudou demais. E isso eu assim, guardo demais para mim. E toda vida que eu tenho uma oportunidade, eu vou lá. Às vezes já, né, cheguei a ajudar ela também. Mas assim, nada paga o que ela fez por mim, nem pelos meus filhos. De maneira nenhuma. Então é isso, são histórias que merecem ser contadas. Eu acredito que cada um de nós aqui deve ter suas histórias, não dá tempo todo mundo contar, é claro, mas essas histórias de pessoas que muitas vezes são estranhas e do nada chegam e ajudam a gente, ou a gente vê ajudando outras pessoas que mexem com a gente, né? Que essas histórias são pessoas como essas que estão aí como anjos realmente, dando exemplos de como exemplificar esse amor, né, do Cristo. Ela não escolheu, ela não perguntou a religião, não perguntou nada, viu uma pessoa em situação que está precisando de ajuda, não pensou em tirar vantagem e simplesmente fez o bem. É sobre isso, é sobre essa proposta que a gente tá buscando desenvolver em nós. Então, continuando aqui, o universo ele está em plena harmonia, né? Desde a matéria primitiva, muito distante da ciência perceber, até os ninhos cósmicos, em viagens vertiginosas no espaço infinito da criação. O espírito encarnado está muito longe de percorrer os dons que possui, né? Então, aqui, de certa forma, ele vai mostrando as nossas limitações. O ser humano, apesar da sua capacidade de raciocinar, dessa inteligência que a gente já tem, de criar, né, ainda possui um conhecimento muito limitado sobre o universo, sobre si mesmo. A ciência, por mais avançada que seja, ela apenas arranha ali uma superfície da realidade.
né? E muitas vezes você fica pegado, não, assim, isso não comprovou, não tem isso aqui, enquanto que quanto o despertar do ser espiritual, a gente vai abrindo essa possibilidade de enxergar mais, de perceber mais. Vou trazer isso para os nossos atendimentos, né? Esses diferenciais que a gente se permitiu não ficar tão preso, né, nessa questão da letra, do que pode, do que não pode. Realmente o que pode é, desde que você tenha esse discernimento de saber o que é certo e errado, quando você está com as leis, as bases dos estudos espíritas, e a gente poder realizar esses trabalhos hoje de desobsessão complexa, porque não limita, abre horizontes, e você vai, né, buscar e ajudar pessoas e espíritos e personalidades que estão sofrendo, que num tratamento tradicional você não consegue, só faz ali no superficial. Então, eu sou muito grato pela oportunidade de poder fazer parte de um grupo que avança nesses estudos, nesses conhecimentos, em que há dedicação, em que a gente se entrega nessa busca de ajudar também, né, o próximo. Então, todos os aparelhos, continuando aqui, descobertos pelos homens, de grande utilidade na Terra, são pálidas imagens dos tesouros espirituais que dormem dentro destes mesmos homens. Então, esses tesouros interiores, na verdade, no nosso interior, ele vai abrigando esse potencial que ele chama aqui de infinito, né, e comparado aos tesouros espirituais que ainda estão adormecidos em nós. Tem muita coisa para ser despertada. Essas qualidades como a própria compaixão, a gente falou agora, a sabedoria, e esse amor que está para ser desperto, né? Eles aguardam ali, adormecidos, esses starts como agora, que nos emocionam, que nos fazem refletir e pensar, mas isso vai começar a valer mesmo quando a gente estiver no relacionamento com as pessoas e ver se a gente já está fazendo isso mesmo ou não, né? É por isso que sempre falamos que o corpo é um universo em miniatura e o espírito, um pequeno Deus em ascensão, com todas as qualidades de perfeição e estado latente como faculdades da alma. Aqui é quando vem aquela parte que eu falei agora há pouco, né? Que o espírito é descrito como um pequeno Deus em ascensão, é indicado que em cada um de nós possui uma capacidade de se desenvolver, de se tornar grande, né, de evoluirmos, sermos anjos, desenvolvendo essas qualidades e potenciais divinos que existem em nós. E aí veio aquela fala que eu disse agora há pouco, né, que está lá em João, se eu não me engano, 10, versículo 34, 35, 36, onde ele fala que, ele respondendo, aquela história do vós sois deuses, né, não está escrito na vossa lei, eu disse, vós sois deuses, né. Então, ela foi, de certa forma, vamos dizer assim, dirigida aos doutores da lei daquela época, né? Mas ele falava que com esse intuito também, porque, na verdade, a frase vós sois Deus, ela é complexa demais. E ela vai admitindo diversas interpretações, que eu já ouvi outras pessoas falando sobre isso também. A sua compreensão, na verdade, ela vai dependendo da perspectiva de entendimento religioso, teológico, do contexto histórico também, de como ela foi dita. Então, é fundamental que a gente, vamos dizer assim, considerar que a Bíblia ela tem um contexto ali, o texto é antigo, escrito em diferentes épocas, por diferentes autores, e que as suas interpretações elas podem variar, diferentes culturas também. Mas quando a gente traz para esse nosso entendimento que nós estudamos, vós sois deuses, nós entendemos que existe essa cerne divina dentro de nós, que a gente pode se desenvolver e evoluir. Claro que nós não chegaremos a ser um Deus como Deus. Deus é soberanamente justo e bom, é imutável, perfeito, ele é único, né? Não tem essa possibilidade, mas a gente sabe até onde a gente pode ir, pelo menos nesse momento, até sermos anjos ali, espíritos puros. A inteligência não é o espírito, é um dos seus atributos, como nós já vimos agora há pouco, em expansão, sujeito às variadas metamorfoses, porém sempre ascendendo, sempre crescendo. Essa parte aqui a gente até viu, eu vou pular aqui, que ainda tem um bocado de conteúdo, eu estou vendo que o tempo está acabando, passando rápido. E eu queria trazer mais coisas de Joana de Ângeles, né? Dentro desse capítulo aqui, que é o
onde vai falar sobre o cérebro intelectual e o cérebro emocional, que são as inteligências que nós comentamos agora há pouco, né? E a gente vai trazer de novo aqui, pela visão da Joana de Ângeles, esse livro aqui é Vida, Desafios e Soluções, diz o seguinte: foi possível observar-se, com o passar do tempo, que homens e mulheres superdotados não lograram o êxito desejado por falta da vontade para a luta, por acomodação ou eleição de outros valores, prazeres, que os dificultaram na conquista do bem-estar. Ou seja, aqueles que já tinham esse QI muito desenvolvido, alto, né, não era o suficiente, porque tinham coisas que não estavam desenvolvidas no emocional e no espiritual que impediam dele chegar lá. Então, simultaneamente, outros com menor capacidade intelectual, variando entre 90 e 100, eu já até comentei isso, conseguiram realizar e realizar-se em face da tenacidade do esforço moral para alcançar os patamares que se prometeram e não pararam de lutar sem os atingir. Muitas vezes têm sido encontrados aqueles que alcançaram o expressivo QI de 160 e, não obstante, são dirigidos por outros que não passaram de 100. Esse aqui no QI intelectual. Né? Eu até comentei antes, porque eu leio tanta coisa que às vezes eu não sei se está no estudo ou não está. Mas aí você vai ver gente com QI menor sendo líderes, patrões e comandando pessoas mais inteligentes, né? Então, as habilidades relacionais e emocionais são fundamentais para o êxito do ser humano, e não apenas as resultantes da sua inteligência. Tem tudo isso que envolve os processos também, tá? Questão emocional e de relacionamento com as pessoas. Isso vai favorecer o seu desenvolvimento, onde quer que você esteja, dentro dos seus estudos, você se tornar uma referência no seu trabalho, a você ser promovido lá dentro, seu relacionamento e as suas emoções e a sua inteligência. Juntou isso tudo, vai embora. Então, é necessário harmonizar emoção e pensamento, de forma que se ajudem mutuamente. A emoção dando calor à razão, que por sua vez oferecerá entendimento ao coração, evitando sempre a permanência de uma única vertente da realidade que constitui o ser humano. Sempre nós somos essa complexidade. E as emoções, naturalmente, quando mal direcionadas, perturbam o pensamento, dificultando a concentração e trabalhando em sentido diferente do intelecto. Da mesma forma, a inteligência fria e lógica criou obstáculos à doação afetiva, à concentração emocional, tornando o indivíduo destituído de amor e de sensibilidade. Inclusive, essa mesma pessoa tem dificuldade de aceitar as coisas espirituais de todas as formas, porque ela só vai naquilo que ela está vendo, só acredita na ciência, aquela inteligência fria. Não, isso aí, isso espiritual, isso aí que falou aí, isso aí não existe, não. Mais ou menos assim, ou então ignoram, riem, não foi nada comprovado. Quem foi que comprovou isso daí? O cientista que falou, né? Não tem. Então, ele pode expressar toda a beleza, descrever toda a harmonia, narrar toda a grandeza da vida, sem nada sentir, sendo uma pessoa fria. Só lendo, tem esse entendimento e vai falando. Fazendo apenas de forma intelectual, sem vida. Então, quando você junta tudo isso, até na forma como você vai passar informações para as pessoas, isso também a pessoa sente. Ela sente a sensibilidade, a forma como você passou, a emoção daquilo que foi conduzido. Seria diferente a pessoa estar somente lendo, né? Lendo as informações e passando. Estou passando um conhecimento para vocês, né? É assim, assim, assado, sem trazer contextos, histórias como essa que foram contadas, que ajudam a ilustrar e trazer essa perspectiva da nossa inteligência emocional e também da espiritual para dentro desse processo de aprendizagem, né? Então, e isso a gente pode ver também nas escolas, poxa vida. Os professores, né, lá estão, muitas vezes são frios, né, tratam os alunos, né, às vezes até por números. Eu já vi essa coisa da chamada antigamente, né, quando não conseguia gravar os nomes e tal, não tinha
mais assim, esse envolvimento, de passar as coisas de uma forma que o aluno pudesse compreender aquilo que estava sendo passado. Então, a criatura, concluímos, é possuidora de dois cérebros, o emocional e o racional, que poderíamos denominar como dois tipos de inteligência, ou mesmo dois tipos de mentes. O desenvolvimento de ambos os fatores responde pelos sucessos ou pelos prejuízos que afetam as criaturas humanas. Então, o resultado disso é aquele do bem e o mal que a gente faz. É simples assim. É o que a gente está plantando, é o que a gente vai colher, é o que a gente está colhendo agora, é o que a gente pretende plantar agora para colher coisas boas no futuro. O espírito encarnado somente pode demonstrar sua inteligência pelos órgãos materiais, sensibilizados pela força vital, qual a eletricidade sensibiliza o aparelho de rádio e televisão. Aqui está dando um exemplo, né? Que o espírito encarnado só pode demonstrar sua inteligência se tiver vida, se tiver um corpo. Vou passar logo aqui para Joana de Ângeles de novo, para a gente poder estar perto de encerrar, que essas reflexões são muito boas. O Despertar do Espírito, né, da Joana, diz o seguinte: não é o espírito uma posse do corpo, mas esse que àquele pertence. Né? Na verdade, o corpo é uma posse do espírito. Foi emprestado para que o espírito possa se manifestar. Eu, espírito, tenho um corpo, uma casa, bens, que afinal são transitórios, está só emprestado. Meu corpo não é meu, está emprestado. E mudam de mãos, mesmo o ser essencial, menos o ser essencial, menos o espírito, a nossa essência. Morre o corpo, fica o espírito, que permanece após todas as conjunturas e ocorrências, ele vai continuar. Então, tudo que a gente adquire de conhecimento, de inteligência emocional, intelectual, espiritual, ela vai ficar, ela permanece. O corpo é que vai. Da mesma forma, passando-se a análise da vida emocional, ela é possuída, mas não possuidora. Isto é, eu tenho uma vida emocional, mas não sou a vida emocional. O mesmo ocorre com a inteligência, com o intelecto em geral. Tem-se esses atributos, mas obviamente não são eles o ser. O ser é o espírito. Eles fazem parte dele, essas inteligências. O que mais ela diz para a gente? Aqui já o Despertar do Espírito, capítulo 5, experiências transpessoais. Diz o seguinte: chispa divina, ou seja, essa chama divina em forma de psiquismo inicial, possui todas as potencialidades imagináveis, que o tempo e as experiências fazem desabrochar através das sucessivas existências na forma orgânica, desde a mais simples, nas quais exterioriza a sensibilidade, sistema nervoso embrionário, que já está nas plantas, né? Para adquirir instintos, inteligência e razão, seguindo no rumo da autossuperação, quando a vitória sobre o ego facultar-lhe atingir a aspiração angélica. Aqui, Joana de Ângeles trouxe aquilo que a gente tinha dito com uma forma muito mais bonita de falar, com palavras mais ricas, né? Que a gente vem do mineral, da pedra até o anjo. É simples assim. O que mais ela diz? Essa conquista, porém, somente ocorre através da inteligência, que lhe é um atributo mais elevado, assim conseguindo a plenitude, o reino dos céus, a superação do sofrimento e do mal que nele reside, isto é, da ignorância do fatalismo do bem, experienciando inúmeros fenômenos psíquicos, psicológicos, orgânicos, que procedem às suas opções. Então, a Joana encerra, né, falando para a gente que, na verdade, a gente tem como se essa história da ignorância, do fatalismo do bem, né, de ir para o céu, essas coisas, até trazendo dessa forma, a gente precisa experimentar todos esses processos, esse nosso crescimento, esse nosso desenvolvimento, passando por todas essas vidas, né, que a gente vai tendo agora, superando o sofrimento e o mal que ainda reside em nós. Né? Tudo isso que a gente precisa se libertar. E o tema do livro, né, já
ele é bem sugestivo, ele fala o despertar do espírito. É esse espírito sendo... essa foi, de certa forma, a proposta dessa nossa fala de hoje. Despertar essas nossas inteligências. Começou fazendo uma pergunta simples, se a inteligência fazia parte do fluido vital, e a gente foi vendo que faz parte do espírito, e essa inteligência emocional precisa ser trabalhada, e a inteligência espiritual. É sobre isso. Esse capítulo é fantástico, ele fala sobre doenças psicossomáticas, fala sobre instabilidade emocional, fala sobre o superconsciente. Vou deixar aqui até como um dever de casa, né? Se vocês quiserem estudar um pouco mais sobre isso, né? O Despertar do Espírito, de Valdo Pereira Franco, Joana de Ângeles. Então, é assim. Agora, vamos encerrando a nossa fala. Quem quiser assistir depois, assiste no YouTube.